E nós vamos para a nossa próxima aula, que é a aula de Iniciando a Instalação. Meu amigo Kleber Barcelos, vamos agora de verdade começar a ligar fio com fio, usar a bateria, etc. A bola é toda sua. Então vamos lá, vamos dar uma limpadinha aqui na mesa, tirar os espaguetes. Qual a primeira coisa para se iniciar essa instalação? Bom, primeira coisa é ter todos os cabos, né, chicotes, fiação, porta-fusíveis, aparelhos necessários, como nós já explicamos, né? Segundo passo é começar. Eu dou uma dica, né, sempre ter um lixinho dentro do carro para como você vai cortando fio e tal, já vai colocando ali dentro do lixinho para não ficar, né, aquela coisa tudo jogada dentro do carro. Se o cliente chega lá no meio da instalação, você está mantendo uma limpeza, uma higiene que o cliente vai gostar. Então a primeira dica é ter um lixinho aqui. Nós vamos começar então, como a gente havia dito, pelo negativo, porque nós não temos aterrado, né, o chassi, né, do carro para poder ter o terra-massa, tá? Então nós temos aqui, ó, um conectorzinho que eu coloquei aqui, tá? Eu vou tirá-lo, ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou tirá-lo e vou explicar para vocês como é que coloca esse terminalzinho aqui, tá? Vou colocar um outro aqui para vocês verem como é que funciona esse terminalzinho, que vai funcionar para todos os outros terminais. Então é a mesma coisa para todos, tá? Então ó, você faz aqui, deixa o fiozinho bem bonitinho. Vem aqui com o terminal, ó, onde ele vai encostar ali na parte, né, principal. Desse lado mesmo? Oi? Desse lado mesmo, que o fio está para o lado de Não, lá? Exatamente. O fio está para o lado de cá e esse é o segredo. Olha aí. Então, esse é o segredo, ó. Tá vendo? Ó? Esse é o pulo do gato. Exatamente, para uma boa instalação, ó. Você colocou ele para cá, voltado ali para o lado do buraquinho do terminal e vai apertar aqui, ó. Todo o terminalzinho tem isso daqui, ó. Você apertou isso daqui, ó. Você já fez o primeiro passo, tá? Então você segurou o fio ali no terminal, ó. Aí você quer fazer uma instalação realmente de muita qualidade, então o que você pode fazer? Você pode soldar essa partezinha aqui, ó, tá vendo que ela tá um pouquinho solta, ó? Eu prendi ela ali, mas ela tá um pouquinho solta. Vamos soldar para fazer um acabamento bom e para que esse fio não solte com facilidade, tá bom? Outra dica também, gente, tem esse rolo aqui de estanho, e esse estanho aqui, ele às vezes atrapalha para você ficar conduzindo. Então você vai lá, ó, no ferro de solda, pode filmar aqui, ó. Você vai lá e corta um pedacinho para você poder usar, ó. Cortei um pedacinho, vou usar só esse pedacinho aqui, ó. Vai ficar mais fácil, mais leve para poder usar. Eu venho lá no ferro de solda, tá? Encosto aqui, ó, e dou uma estanhada no fio, ó. Você pode, eu estou segurando aqui porque eu sei que eu vou fazer rápido, tá, gente? Mas eu vou até explicar como faz direito, ó. Você segura aqui com um alicate de corte para você não esquentar a mão, porque você pode tá esquentando a mão ali, queimar o dedo, e aí não vai ser legal. Aí vai falar, pô, Kleber, você me ensinou errado, eu queimei meu dedo, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui junto, ó, vou estanhar aqui, estanhei, ó, e vou segurar ali no terminal, ó. Ó lá, ó. Já grudou, tá vendo? Dá pra ver legal na câmera? Olha lá. Segurou, tá vendo? Bom, aí feito isso, você vem aqui, né? E vai, depois que ele segurou aqui, você vai dobrar essas duas abinhas aqui, ó, do terminal, ó. Tá vendo? Ó? Vamos dobrar aqui, ó. Ó, se você tiver um alicate, é até melhor para poder fazer isso. Eu costumo fazer com alicate de corte, mas vou explicar aqui corretamente, ó. Ó, o alicate você segura aqui, apertou um lado, apertou o outro. Pronto, tá feito o terminal. Você vai voltar ele aqui, ó. Só mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Você vai voltar ele aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Vou explicar de novo para vocês, ó. Você vai voltar o fio aqui, certo? Que eu esqueci de explicar. E vai fechar o terminal, ó. Fechou o terminal com o fio. Porque o Kaká tinha falado que o fio tava para o outro lado lá, tá vendo? Então tem que explicar direitinho aqui pra galera entender. Ó lá. Agora ficou certinho, tá vendo? Aqui, ó. O terminal tá feito. Vamos colocar ele lá na bateria? Isso daí deu a firmeza para que não evite que o fio solte Exatamente. do terminal. Porque mesmo soldado ele poderia... Exatamente. Se assim ele tá só amarrado. soldar,
se só soldar e apertar ele, pode ser que ele solte. Fácil. Então, desse jeito não tem como soltar. É isso porque aí. ele está preso de um jeito, dobrado e soldado. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou colocar aqui no terminal de bateria, na parte negativo da bateria, como eu já expliquei lá no carro. Você já localizou aqui o negativo e o positivo. Liguei ele aqui. Isso daí exclusivamente porque estamos fazendo um serviço fora do carro. Exatamente. Então, para poder ter o negativo para fechar as correntes e então o som funcionar depois que tiver instalado. Ó, apertei aqui, sempre certificar que o terminal de bateria também está preso, tá, gente? Então o negativo já está feito. Vamos para o positivo? Então nós temos aqui um terminal de bateria positivo, tá? Esse terminal de bateria, pode pegar aqui, ó. Ele é um terminal de bateria legal porque você pode proteger melhor o fusível. Ele tem essa capinha aqui, ó, que protege o fusível, tá? Nesse caso, nós estamos usando um fusível de 10 amperes, que é um fusível próprio para instalar esse aparelho, tá? Onde é que está marcado os 10 amperes? Aqui, ó, sempre na parte superior do fusível, tá Então vendo? deixa a câmera Isso chegar. Isso é importante. Acha aí no retorno ó, vou e tal. virar ele, isso. Aí, olha lá, na luz, opa, ó. esse... Passou. Bom, tá aqui, aí, ó. Aí, isso, aí, 10 amperes, correto? Pronto. Tá. Vou fechá-lo aqui, pronto, e vou colocá-lo na bateria. Esse terminal de bateria aqui é muito interessante porque ele já tem essa parte aqui para você poder colocar o terminal, ó. Pois é, lá no carro não tinha quando a gente... Exatamente. Quando você foi fazer lá na loja. Olha lá, então você vai colocar aqui, ó. Naquele caso lá faz um furo e usa um parafuso com porca. Exatamente, para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que lá naquele caso você tem que furar. Tá. Não tem jeito, tem que fazer um acabamento lá, tá? Por enquanto eu não vou apertar aqui, porque daqui a pouco eu vou ligar o fio de pós-chave. Então eu vou fazer aqui a outra parte, que é a saída do porta-fusível, e vou ligar esse fio de positivo do aparelho. Tá, correto? Kleber, você está usando aí esse fio, você falou um pouquinho lá no início, de um fio de 4 milímetros. Como é que você recomenda para fazer o cálculo da bitola desse fio e também a recomendação para fazer o cálculo da amperagem do fusível? Então, o cálculo da amperagem do fusível é muito fácil de fazer. Você vai olhar no manual do carro, tá? No manual dos aparelhos que você vai instalar, tá? Qual é a amperagem de fusível dos equipamentos que você vai usar? Isso é muito importante. Então esse cara aqui é Exatamente. um cara fundamental na história, que é o manual do aparelho, o manual de operação. Nele é que tem os segredos todos para instalar tudo. Exatamente. O manual vai te dizer qual que é a amperagem de fusível do aparelho. Inclusive, é sempre acompanhar o manual, gente. Se eu posso dar uma dica muito boa aqui para vocês agora, de todos os equipamentos que você for instalar, acostuma usar o manual, por mais que você ache que você já sabe instalar, porque você já aprendeu aqui, o Kleber já me explicou lá, não preciso olhar. Não, olhe o manual, porque quando você for instalar um aparelho mais complexo, como um processador de áudio, por exemplo, se você não olhar o manual, você não consegue instalar, tá? E lá sempre tem alguma dica do fabricante que vai te poupar algum problema mais para frente, vai te adiantar no serviço. Então dá uma olhadinha sempre no manual, sempre acompanha o manual, que ele vai te dar as dicas necessárias para você instalar o som. Para isso ele existe. Para isso existe o manual e os fabricantes agradecem. Mas a bitola do fio, primeiramente para você calcular a amperagem num sistema mais complexo, é você calcular a bitola do fio, tá? Então existe um cálculo que está lá na apostila, que as pessoas podem usar, é um cálculo um pouco complexo de se fazer da bitola do fio. Eu vou até adiantar, está sim na apostila, mas não é tão complexo assim. Eu dei uma olhada na apostila, claro, e ali você vai fazer o cálculo da voltagem dos aparelhos, dividindo pela amperagem, a voltagem da bateria e tal, e vai chegar na amperagem, isso aí vai te dar. Então assim, o fusível do carro, né, você vai saber qual o fusível que você vai usar no porta-fusível do carro, pro som do carro, com o cálculo da bitola do fio. Mas eu posso adiantar aqui para vocês, como é um curso básico, né? Posso adiantar para vocês algumas dicas que nesses 20 anos de loja, aí falando nisso, a gente está nisso desde 1997, né? E a gente pode falar um pouquinho com propriedade. Você vai usar
a bitola do fio, para um aparelho só, se você for usar no carro, no máximo de 4 a 6 milímetros, tá? Isso vai ser sempre assim, para um aparelho. Se você for usar mais componentes, porque 6 milímetros já é uma bitola de fio até muito grossa para um aparelho só. Mas depois você quer instalar uma TV digital lá dentro, como eu falei, um espelhamento de celular, tudo isso vai consumir uma amperagem maior da bateria e aí você só vai ter que trocar o fusível porque a bitola do fio já está certa. Então você sempre pode usar uma bitola mais grossa, você nunca abaixo do que se determina, do que o cálculo determina, mas você pode usar acima a bitola, porque você depois pode usar mais componentes dentro do carro e não precisa trocar a fiação do carro, trocar o chicote do carro. Já é uma medida preventiva, porque muito possivelmente vai aumentar aí os componentes elétricos lá dentro. Nesse caso, nós estamos usando um fusível de 10 amperes, porque é um fusível só para o aparelho, que na traseira do aparelho, se eu mostrar aqui para vocês, eu ia falar sobre né, isso. Tem um fusível, né, de 10 amperes. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, tá vendo? Ó. Então, sempre você vai olhar lá, todo amplificador, todo componente eletrônico, ele tem um fusível. Você tem que saber de quanto que é esse fusível para você não usar um fusível muito mais forte, ou mais forte, né, que seja, porque se você usar um fusível aqui de 20 amperes, por exemplo, e o aparelho tem 10 amperes, vai queimar o aparelho. Vai queimar o aparelho e não vai queimar o fusível. Então vai queimar, se queimar, vai queimar o fusível do aparelho, não o fusível que você está instalando. Então fica obsoleto isso daqui. Então, fusível, a gente calcula somando toda a amperagem dos aparelhos que vão ser instalados naquele momento e coloca ali um 10% a menos como margem de segurança. Eu tenho um aparelho com 10 amperes, eu tenho lá, se eu vou colocar um amplificador com mais 10, dá 20, eu boto um fusível de 15. Exatamente, Cacá. Tá ficando bom, hein? Tá, daqui a pouco tá se tornando instalador. Mas lembrando também, só mais uma dica, isso pouquíssima gente sabe, gente. Pouquíssima gente sabe. Se a bateria, ela tem, por exemplo, no caso dessa bateria aqui, ela tem 40 amperes. Se você fizer um som mais forte, tá? Ela tem 40 amperes. Se você fizer um som mais forte com amplificadores, né? Um amplificador mono, um amplificador estéreo, enfim, um trio elétrico, que a gente chama lá. Se você fizer isso e você continuar com essa bateria original, primeiro, o funcionamento do som não vai ser 100%. Você só vai estar mandando 40 amperes para esse sistema de som. E se o porta-fusível, você calculou lá que o som todo vai consumir 100 amperes, só que se a sua bateria tiver 40 amperes e você colocar um porta-fusível aqui de 100 amperes, não vai queimar o fusível. Por quê? Porque o que a bateria está mandando é só 40 amperes para o sistema. Então, por isso que é importante você trocar a bateria. Se o sistema pede 100 amperes de consumo de corrente, você tem que colocar uma bateria de 100 amperes. Ou você tem que colocar uma bateria extra. Isso aí já lá na hora da seleção dos equipamentos. Tem os modelos de instalações e a seleção dos equipamentos. Na seleção, você escolheu um modelo de instalação intermediário ou um high-end, como você diz, de alta potência, vai lá e também seleciona uma bateria, porque muito provavelmente vai ter um consumo de energia mais alto do que a bateria que você já tem no carro. Então, muito importante ressaltar, ou uma bateria extra para comportar todo o sistema que você vai instalar, a corrente que o sistema vai te pedir, ou você tem que colocar um sistema de som adequado para a sua bateria. Tá? Mas vale a pena lembrar que se você colocar aqui um fusível de 50 amperes e a bateria tem 40 amperes, não vai queimar o fusível se acontecer algum problema no carro. Tá? Muito provavelmente não vai queimar. Por quê? Porque a amperagem que está passando pelo fusível é maior que a amperagem que a bateria está mandando. A amperagem máxima do fusível é a amperagem máxima da bateria. Vamos lá, vamos continuar a instalação. Sempre bom lembrar aqui, sempre soldar as emendas, tá, dos fios. Nesse caso aqui nós temos uma emenda. Então nós vamos soldar aqui, ó. Segura um pouquinho lá, ó, uma dica. Segura o ferro de solda lá e não precisa nem ficar fazendo muita força, ó. Você estanhou ali, ele mesmo, o estanho já vai para as partes do fio necessárias, tá? Ó lá, ó, já esquentou, colocou, tá bom? Ô Kleber, existe macete para esse negócio de solda, eu sempre ouvi dizer, né? Até lidando com equipamentos de eletrônica, enfim.
não precisa, ao invés de você esquentar o estanho, você esquenta o fio e aí encosta o estanho que ele vai derreter mais rápido e vai fazer a solda. Exatamente, isso é uma dica boa. Você sempre vai esquentar a superfície que você vai estanhar, não o estanho. Você pode passar um pouco de estanho na ponta do ferro, que vai ajudar, e você pode estanhar também o fio antes de você encostar as duas superfícies. Porque passando na ponta do ferro você já cria uma superfície de aderência ali na superfície que você Exatamente. vai soldar e faz mais fácil. Então isolei aqui, ó, sempre lembrando, acabei de fazer e acabei de isolar, correto? Tá bom? Agora nós vamos instalar aqui a chave do carro, né? Que nesse caso não tem, então nós vamos colocar um fio que vai passar a corrente da chave do carro. Ô Kleber, enquanto você está colocando esse fio aí, eu vou fazer uma recomendação para o pessoal, porque você falou em amperagem da bateria, falou em amperagem do fusível, e isso tudo, se você entrar lá nos nossos cursos da automotiva, elétrica automotiva, no módulo 1, lá tem todas essas instruções, tem todo esse ensinamento, e é muito importante que você saiba disso, para não dar uma bobeira de botar um fusível fora da amperagem recomendada e acabar queimando aí o seu equipamento. Então, vá lá, assista o curso Elétrica Automotiva, módulo 1, tem todo o fundamento da elétrica do carro. É isso aí, Cacá, muito bem lembrado. É bom saber, né, quanto mais informação, quanto mais experiência de informação você tiver, você vai conseguir fazer uma instalação, né, melhor profissional, minuciosa, né? Melhor profissional e minuciosa, tá bom? Então aqui já temos aqui na bateria colocados fio terra, fio positivo e o fio que vai servir como eu voltei, que é o pós-chave, que vai ser essa chavinha aqui que eu tô mostrando. Eu adorei esse teu start-stop aí, modelo BMW M6. Exatamente, exatamente. É o que tem para hoje. Agora, outra dica que eu posso dar aqui, antes da gente finalizar essa parte... Acabamento. Acabamento. Então, eu vou fazer uma partezinha aqui só para vocês entenderem. Ó, tá vendo? Coloquei os dois fios pro mesmo lado. Aqui, ó, posso até dar uma arrumada melhor, ó. Vou puxar esse fio negativo um pouquinho para cá, deixar um pouquinho reto. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Vou deixar ele aqui. Por quê? Porque o fiozinho vai ficar bonitinho vindo para cá, ó. Então eu vou aproveitar, Kleber, porque tem aqui uma pergunta do Charles Magno. É para utilizar conduíte e espaguete para envolver os fios? O espaguete é retrátil ou comum? Pode usar os dois tipos, né? Ele pode usar os dois tipos. O espaguete, eu gosto de usar lá na loja, mas o espaguete, não, eu gosto de usar mais o conduíte, né? Nesse caso do conduíte aqui. Por quê? Porque o conduíte ele é mais parecido com o que vem original de fábrica, né? Ele é um pouquinho mais caro que o espaguete, tá, gente? Mas ele dá um acabamento melhor, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu coloquei aqui o famoso enforca-gato, né? Pra gente poder segurar os fios, mas você também pode isolar, tá? Então você pode usar um isolamento aqui, ó. Então eu tô ligando ele aqui, ó, puxando aqui, para poder mostrar para vocês, ó, um sistema de acabamento. Tá vai vendo? Bem aqui, devagarinho aí para a câmera poder mostrar o detalhe aqui, e ó, os nossos amigos lá em casa poderem ver direitinho. Coloquei duas tie-up aqui, ó, para você poder fazer deixar um pouquinho mais bonitinho. Tie-up é o famoso enforca-gato. Famoso enforca-gato. Eu vou cortar aqui, ó, mais ou menos, esse tamanho de espaguete, de conduíte para poder colocar aqui, ó, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Vou abrir aqui. O acabamento é tudo, porque o cliente é o que o cliente vai ver depois do serviço pronto. Ele vai lá olhar, ficou legal, o fio está passando no lugar certo, está tudo bonitinho, porque como o Kleber já falou, como é que é a sigla dos carros agora, que eu chamo de pé de boi, agora é PCD. O PCD. Então, é um carro que o cara comprou com redução de impostos, etc., mas ele quer o carro dele bacana. E olha só como é que ficou bonito o negócio. Olha como ficou bonitinho. Você pode vir aqui e ainda complementar um pouquinho aqui, ó, com a fita isolante. Eu não precisa nem passar fita isolante, tá? Mas você pode colocar aqui só para o conduíte não abrir depois.
Para ter uma fixação mais rigorosa, né? Exatamente, ó. Você vem aqui só nas pontinhas, ó, não precisa passar nele inteiro, porque senão acaba com a aparência do conduíte. Tá, ó. Você faz aqui na entrada e na saída. E pronto. E essa parte que ficou colada aí na bateria? Bom, aí também nós temos o fio negativo, que no Exatamente. caso só estamos usando aqui. Tá certo. Exatamente. Então aqui, lá no carro não teria esse fio, só teria essa parte. Mas ó, como fica bonitinho saindo da bateria, já com conduíte, tá? E aí vai para o porta-fusível, nós faríamos o mesmo aqui nesse chicote aqui, ó, que vai pro carro, que vai lá pro aparelho, lá pro painel do carro. Então deixa eu te ajudar aqui, segurando aqui essa ponta, para você fazer uma amarraçãozinha aí. Vamos fazer também? Faz, para ficar... Ó, então vou aqui, ó, vou fazer serviço completo. Exatamente. Vou fazer aqui... E assim você construiu um chicote para o carro que não tem o chicote original de fábrica. Exatamente, exatamente. Ó, lembra que eu falei que tem um conduíte mais grosso. Se tivesse um pouco mais de fio, nós usaríamos esse conduíte mais grosso, tá vendo? Ó? Mas nesse caso aqui não tem necessidade, então nós vamos usar esse conduíte aqui mais fino, tá bom? Deixa eu abrir ele aqui primeiro. Tem algum macete para esse uso do conduíte? Você pode, como eu tenho já, eu poderia passá-lo dentro do conduíte sem abrir, tá? Sim. Mas como eu tenho aqui essa chave que eu não vou conseguir passar por ele, eu vou fazer dessa forma. Eu vou abrir aqui o conduíte. Mas ele é feito para isso, inclusive. Exatamente, por isso que ele é aberto, né? Justamente para você ter essa facilidade de colocá-lo aqui, ó. Na verdade, ele é um material para acabamento que não necessariamente é para esse tipo de instalação. Você pode ter uma instalação que já está pronta, um conduíte que estragou, você vai substituir e aí não vai desligar uma ponta e outra do fio, vai passar ele aberto assim, fazendo... seria como se estivesse encapando o chicote, Exatamente, né? Cacá. Exatamente. Então você vai lá, ó, não tem nem um pouco de dificuldade. Cléber, como a gente... Dá para ir? Pode ir. Você quer passar? É, porque a gente tem pouco tempo, né? Então a gente não precisa chegar aqui até o final. Olha lá, você vê que eu estou empurrando? É. Ele vai facilmente. Então a gente faria até lá o final. Vamos lá, vamos fazer mais um pouquinho. Vamos ver se dá tempo. Pronto. Certo, gente? Então, ó, aí você chegou lá no final, você vai cortar, vai terminar de encapar, faz aquilo lá que eu falei com a fita isolante, ou até com uma tie-wrapzinha mesmo, e pronto, você já tem um chicote montado e serve para todo esse princípio que a gente explicou aqui, Cacá, serve para todo tipo de som, de todas as partes do sistema que você vai instalar, correto? Todo tipo de instalação. Exatamente, porque vai instalar amplificador, vai instalar outras coisas, vai ficar bonitinho. Essa parte aqui, então, hoje, né, você viu lá no carro como é que funciona, a gente colocaria ela em alguma parte do carro, né, com tie-wrapzinha, ou você pode prender até na bateria assim, ó, para ficar bonitinho, e você tem um acabamento muito bem feito, seu cliente vai te elogiar com certeza. Dependendo de onde estiver a bateria do carro, você põe um pouquinho mais de fio até chegar o porta-fusível, para que ele possa chegar ali, de repente, no paralama do carro. Exatamente. Ou em algum componente da lataria para você poder fixá-lo. Ô Cléber, dando uma recapitulada aqui, vamos ver esses fios que saíram então do positivo da bateria. Nós temos um positivo e o outro é o pós-chave. Exatamente. Então, nós temos aqui agora saindo aqui do chicote. Esse chicote, vamos supor que ele veio até lá a borracha do carro, bonitinho. Isso aqui tá passando para dentro do carro, tá? Tá legal. Isso aqui vai sair, sempre bom quando você mexer, esse fio terra não tem problema, tá? Ele tá desencapado porque ele é terra, porém, nunca o positivo ou o pós-chave pode estar desencapado, tá bom? Perfeitamente, então, perfeitamente. Isso aqui eu vou passar e vai sair lá no painel do carro. Então, nós já temos aqui o positivo, o negativo e o pós-chave para poder ligar o aparelho. Tem uma pergunta aqui do Douglas Brantes. Valeu, Douglas.
Ele quer saber o seguinte, se não correria risco de aquecimento esses 2 fios positivos estarem andando num paralelo aí dentro do conduíte. Os 2 fios positivos não tem problema, tá? O que é bom salientar, sempre lembrar não é bom passar fio positivo, né, junto com cabos RCA ou com a fiação do carro. Também por aquele motivo de ruído e também porque não é apropriado o fio positivo. Sempre tem que passar, o certo é passar por um lado do carro e o fio dos alto-falantes pelo outro lado do carro, pelo centro do carro, tá bom? Então nunca passa junto aí fio positivo junto com o alto-falante ou com o cabo RCA, sempre separado, tá bom, galera? Sempre se puder separar cabo RCA, fiação e o fio e a corrente, né? O fio positivo e negativo se necessário. Bom, Kleber Barcelos, é o seguinte, fizemos o chicote, já estamos aí preparados para poder finalizar a instalação, mas o iniciar a instalação já está finalizado. Exatamente, certo? Iniciamos. Então, aqui a gente finaliza a aula iniciando a instalação.